Hoje nós vamos começar a falar sobre, na verdade, hoje nós vamos falar sobre calorimetria, tá? Então a gente já falou sobre termologia, a gente falou sobre termometria, e aí fizemos atividade, já falamos sobre propagação de calor, e aí propagação de calor vai vir junto com essa atividade, e eu disse que ele pode se propagar em três formas: condução, convecção e radiação. E agora a gente vê calorimetria. Então, nós vamos falar sobre, né, calor sensível, capacidade térmica, calor específico, calor latente. Tem um bocado de coisa aí para a gente conversar. Então, primeiro dos conceitos é o calor sensível, né? Sempre que a gente já conversou o conceito de calor, né? Vimos que calor é quando a energia está em trânsito de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura, tá? Lembrar que o calor, essa energia térmica só recebe o nome de calor quando está passando de um corpo para o outro. Bem? Não existe transferência de temperatura. Existe transferência de calor. Não existe, um corpo não contém calor. Ou um corpo perde, ou um corpo ganha calor. Quando esse calor ele é utilizado para fazer a temperatura de um corpo variar, nós chamamos de calor sensível. Presta atenção, tá? Então, por exemplo, eu estou aquecendo uma panela com água, a temperatura da água está variando, então esse calor que eu estou usando para variar a temperatura da água, eu chamo de calor sensível, certo? Esse calor é uma energia em trânsito e ele vai receber dois nomes: sensível e o outro que eu vou mostrar mais lá na frente, latente. Tudo bem? Calor é uma energia em trânsito que, quando ele é utilizado para fazer a temperatura de um corpo variar, nós chamamos de calor sensível. Quando ocorre variação de temperatura, esse calor recebe o nome de calor sensível. A unidade de calor nós já sabemos que é o joule, né? Aproximadamente 4,2 joules vale 1 caloria. Um outro conceito importante é o de capacidade térmica. Aí aqui a gente tem que ter cuidado quando for falar de capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica é expresso pelo C maiúsculo. Presta atenção. O próximo que eu vou falar é calor específico. Ele é utilizado C minúsculo, representado pelo C minúsculo, tá bom? O que é capacidade térmica? Capacidade térmica, ela está relacionada com o corpo. Com o corpo. Lembra quando eu falei de densidade e massa específica? Massa específica é uma propriedade da substância. E densidade é uma propriedade do corpo. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Capacidade térmica é uma propriedade do corpo. É a quantidade de calor. Capacidade térmica me diz qual é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para um corpo para que ele varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor que eu preciso fornecer a um corpo para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius, tá? Ou ceder ou retirar, no caso de variar 1 grau Celsius. Então, aqui eu tenho um bloquinho que está a 26 graus Celsius e foi aquecido até 46 graus Celsius. Houve uma variação de 20 graus Celsius. Digamos que, para fazer essa variação, eu só tenha precisado fornecer 40 calorias. Pronto. Para saber quanto é
a capacidade térmica desse corpo, eu vou pegar, ó, calor sobre a variação de temperatura, 40 dividido por 20, 2. Ou seja, eu preciso fornecer 2 calorias para que a temperatura desse corpo varie em 1 grau Celsius. Bom, eu estou dizendo a quantidade de calor que eu preciso fornecer ou retirar de um corpo para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius. Isso é capacidade térmica. Tudo bem? Nesse conceito, até aqui tudo bem. Bem devagarinho, tranquilo. Aqui nós podemos escrever esta equação, né? Como sendo assim, ó. Calor igual capacidade térmica vezes variação de temperatura. Posso escrever assim também. Mesma equação, tá? Só fiz um meio pelos extremos ali. Bem, calor específico. Capacidade térmica é uma propriedade, como eu falei, do corpo. Calor específico é uma propriedade da substância. É igual densidade e massa específica. Tá? Então, o calor específico é uma propriedade da substância, específica da substância. É a quantidade de calor que eu preciso fornecer para variar 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. É por isso que é uma coisa específica, né? É uma coisa da substância. É igual massa específica, é uma propriedade da substância. Então, a quantidade de massa necessária para variar a temperatura de 1 grama de uma substância, de um corpo qualquer, é o que eu chamo de calor específico. Independente se ele é grande ou se ele é pequeno. Deixa eu tentar ser mais claro aqui. Ó, eu peguei aqui um grama de uma substância qualquer e eu variei a temperatura dela de 26 até 27 graus Celsius, né? Variei 1 grau Celsius. E para isso eu precisei fornecer apenas 0,5 calorias. Então, eu sei que o calor específico dessa substância é 0,5 dividido por 1 vezes 1. Ou seja, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Para variar a temperatura de 1 grama dessa substância, eu necessito fornecer apenas 0,5 calorias. Deixa eu tentar ser mais claro nessa diferenciação, tá? Suponha que eu tenha aqui uma bolinha de ferro de 1 quilograma. E eu tenho aqui uma bolinha de ferro de 5 quilogramas. Se eu disser assim, qual dessas duas bolinhas eu tenho que fornecer mais calor para variar a temperatura? Em qual delas eu preciso fornecer mais calor para variar a temperatura? Você vai dizer, professor, da maior. Porque como ela é maior, ela tem mais massa, então eu preciso aquecer toda aquela massa, logo eu vou ter que fornecer muito mais calor. Ou seja, a capacidade térmica dessa bola grande, o Czão dela, é muito maior do que o Czão da bola pequena, a bola 1 e bola 2. Porque ela tem uma massa muito maior. Agora, se eu perguntar qual o calor específico, como é que é a relação do calor específico dessas duas substâncias, dessas duas bolas? Aí você vai dizer, as duas são ferro. Se as duas são feitas de ferro, então o calor específico dessas duas bolinhas é o mesmo. Porque eu tenho a mesma substância. Então, sim, calor específico é representado pelo Czinho e capacidade térmica pelo Czão. Então, como as duas são feitas de ferro, é a mesma substância,
Então, o calor específico da substância é o mesmo. Agora, a capacidade térmica, a quantidade de calor para fornecer, que eu preciso fornecer para variar a temperatura do corpo todo, ou seja, a capacidade térmica, é maior na bola maior. Fica claro? Varia de acordo com a massa, não é, Beatriz? Muito bem. Fica claro agora, né? Por exemplo, eu vou aquecer água. Se eu quero aquecer água para fazer uma xícara de café, eu vou precisar fornecer pouco calor. Agora, se eu quero aquecer água para fazer 5 xícaras de café, é muito mais água. Eu preciso fornecer muito mais calor. Então, a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para variar a temperatura da segunda porção de água é muito maior. Então, posso dizer que o Czão da segunda é muito maior que o Czão da primeira. Porém, as duas são água. Então, as duas são a mesma substância. As duas têm o mesmo Czinho, calor específico. Aqui eu tenho o calor específico de algumas substâncias. Olha só. Alumínio, a quantidade de calor que eu preciso fornecer para 1 grama de alumínio, né? 0,19 calorias, para variar em 1 grau Celsius. Cobre, aí eu tenho uns bem pequenininhos, ó. Álcool quer dizer, né? Cobre é pequenininho, ó, menos de 0,1, né? 0,093. Ó, o chumbo, como ele aquece fácil, tá vendo? O estânio. Ó, o mercúrio, como ele aquece fácil. É por isso que a gente usa o mercúrio no termômetro, porque ele aquece muito fácil, né? O ouro aquece muito fácil, tá vendo? Agora, quando você compara, por exemplo, com a água, a gente vai ver que o calor específico da água, ele é muito grande. O calor específico da substância de 1 grama de água, né, é muito grande. Então, eu preciso fornecer muito calor para a água para conseguir variar a temperatura dela. Preste atenção, tá? Que aí tem as coisas importantes aqui. Por exemplo, quando você vai na praia de manhã, a água está gelada e a areia está quente, né? Quando você vai à noite, se você já tomaram banho na praia não, se já tomaram banho na praia de noite de roupa, né? Vocês já devem ter percebido que a água ela é quentinha. Então, à noite a água é quentinha, durante o dia a água é gelada. A areia durante o dia é quente, a areia durante a noite é gelada. Se você colocar um guarda-sol numa porção de areia, rapidamente ela esfria. Por que eu tenho essa diferença de temperatura? A água, o calor específico da água é muito grande. Então ela precisa receber muito calor para conseguir variar a sua temperatura. E aí vamos lá, ela passa a manhã toda recebendo calor, a tarde toda recebendo calor. E quando ela consegue aquecer, já está de noite. À noite, como está mais frio, a água vai passar a noite toda perdendo calor, a madrugada toda perdendo calor, e ela só consegue esfriar quando já está de manhã. Então, essa diferença nas temperaturas ocorre por conta do calor específico muito grande da água. Já a areia, durante o dia, ela está muito quente, porque o calor específico dela é muito pequenininho, então ela varia a sua temperatura muito fácil. Quando eu coloco um guarda-sol, aquela porção que está na sombra rapidamente fica fria também, né? Rapidamente baixa a sua temperatura por conta dessa facilidade em variar a sua temperatura, já que o Czinho da areia é bem pequeno. Fica claro, galera? Professor, Pois não, você pode repetir de novo? posso. Tá bom, obrigada.
Perfeito, Luane. Perfeito. Umidade não. Não, umidade não. O que é a umidade do ar, né? É a quantidade de água que eu tenho presente no ar, tá? Isso dificulta, como eu falei para vocês, por exemplo, que a gente, se você está suando e tem muita umidade no ar, pronto. Vocês já andaram dentro de fizeram uma trilha, por exemplo, ali no poxa, esqueci, na cidade no Bosque dos Namorados, né? Vocês já fizeram a trilha? Se você entra numa trilha, é quente demais. É abafado, é um inferno, é um calor da bexiga. Mas vocês rapazes no meio das árvores e deveria ser fresquinho. Mas a umidade é muito grande. Então, como a umidade é muito grande, a sua pele, seu corpo, quando for tentar regular a temperatura, vai suar. A água que sai pelos poros, né, pega o calor e quer evaporar. Só que como tem muita água no ambiente, devido a uma umidade muito grande, ela não consegue evaporar facilmente. Então você fica com aquela sensação de calor, aquele abafado, aquela agonia. Quando você está numa região seca, mais seca, o clima seco, né, baixa umidade, esse ar ele evapora facilmente da sua pele, já que eu não tenho muita água no ar. E aí ele dá uma sensação de alívio mais rápido. Mas a sua pergunta foi perfeita. No deserto, eu dar esse exemplo, né, lá na frente. No deserto tem variações bruscas de temperatura. Eu tenho uma temperatura no deserto muito alta durante o dia, porque eu só tenho areia. Então, quanto mais calor o deserto recebe, perfeito. Quanto mais calor a areia recebe, mais a temperatura sobe. Então tem ali meus 50 graus. Um absurdo. Quando é à noite, essa temperatura cai também, porque só tem areia. Então a areia varia sua temperatura muito fácil. Perde o calor rápido, a temperatura cai rápido e aí vai para 10 graus durante a noite. Então tem temperaturas exageradamente durante o dia e durante a noite, né? Porque eu só tenho areia. Só tem areia, a temperatura varia muito alto para cima, como varia muito alto para baixo, varia muito para baixo, né? Então, Maria Clara, na água, por exemplo, se você tem uma porção pequena de água, uma piscina pequena, pode ser que no final do dia a água ela esteja quente, né? Que ela tenha conseguido aquecer, já que é uma porção pequena de água, no final da tarde. Mas a água, no geral, da praia, ela passa a manhã toda, como o calor específico da água é muito grande, ela precisa receber muito calor. É como você está tentando aquecer uma grande panela com água. Então você vai ter que fornecer muita água, porque o calor específico da água é muito grande. Fornecer muito calor. Porque o calor específico da água é muito grande. Então ela passa a manhã toda ganhando calor do sol, a tarde toda ganhando calor do sol. E quando ela consegue aquecer, já está de noite. Aí à noite ela passa a noite toda perdendo calor, porque o ambiente está frio agora, a madrugada toda perdendo calor, e aí quando ela consegue esfriar, já está de manhã. É por isso que de manhã é gelado e de noite a água é quente. Beleza? A equação fundamental da calorimetria, lembrem que nós estamos falando de calor sensível, calor utilizado para variar a temperatura. Então, note que aparece aqui uma variação de temperatura. É massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Lembrem que eu tinha dado uma outra equação, né? Ó, lá na frente, ó, Czão vezes ΔT. Então, aqui, ó, você pode perceber que o Czão ele está no lugar do M vezes Czinho. Então, o Czão é M vezes Czinho. Massa vezes calor específico. Eu posso representar assim, tá certo? Bem, o calor
sensível, o calor utilizado para variar a temperatura de um corpo, ele pode ser calculado através da equação fundamental da calorimetria, né, que chama de Key-Macete. Key-Macete. Calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. Tudo bem? Ou eu posso escrever a equação assim, em relação à capacidade térmica, e eu posso escrever a capacidade térmica assim, relacionando ela com calor específico. Posso passando? Alguma pergunta? Aqui eu tenho o conceito de calor latente. Preste atenção. Calor sensível utilizado para variar a temperatura de um corpo. Calor latente é utilizado para mudar o estado físico. Então, se uma substância está... Lembrem, quando eu falei da escala termométrica, eu disse que quando o cara foi construir a escala de Celsius, quando o Celsius foi construir a sua escala, ele pegou um recipiente contendo água e gelo, botou lá o termômetro. Enquanto tinha gelo dentro do recipiente, a temperatura ficou parada naquela posição, que ele chamou de ponto de fusão, 0 graus Celsius. Preste atenção no que eu estou falando. Enquanto tinha gelo, a temperatura permaneceu inalterada. Por quê? Porque naquele momento, todo o calor que aquela substância estava recebendo estava sendo utilizada apenas para fundir o gelo, derreter o gelo. Quando a água estava fervendo, enquanto tinha água, a temperatura parou em 100 graus Celsius, que ele marcou lá, ponto de ebulição, e permaneceu inalterada enquanto tinha água fervendo. Ou seja, todo o calor que estava sendo fornecido ali era para mudar, nas duas situações, o estado físico da matéria, não mais para variar a temperatura. Então, naquele momento, aquele calor ele estava sendo utilizado para quebrar as ligações das moléculas, para fazer o gelo derreter ou para fazer a água virar vapor. Né? Aquele calor, naquele momento em que está havendo essa mudança de estado, nós chamamos de calor latente. Então, o calor sensível aquecia a água, estou aquecendo a água, calor sensível. A água chegou em 100, começou a borbulhar, começou a entrar em ebulição. Então, ela para, não adianta. Ó, você está cozinhando ovo, a água começou a borbulhar lá, esquentou, ferveu, ela já está em 100 graus Celsius. Lógico, o vento interfere para poder baixar a temperatura da panela. Se está ventando muito, vai baixar a temperatura da panela. O fogo, eu vou ter que fornecer mais calor para elevar de novo a temperatura. Então, ideal é que o próximo ao fogão não tenha nenhuma porta aberta. Você feche para poder, até você economizar gás, já que você vai manter a panela aquecida por mais tempo. Então, está fervendo, está borbulhando, não adianta você deixar aquela chama no máximo, você só está gastando gás, porque a temperatura já está no máximo, já está em 100 graus, e todo o calor que você fornece a partir daquele momento só está sendo utilizado para acelerar o processo de evaporação. Você está fornecendo calor para a água virar vapor. E eu não tenho interesse nisso. Eu quero que o ovo fique cozinhando ali na temperatura de 100 graus, mas se eu deixo a chama muito alta, aquela água vai secar mais rapidamente. Então, eu posso baixar a chama do gás, porque aquela água já vai estar em 100 e vai permanecer em 100, porque a partir daquele momento, o calor que eu estou utilizando é um calor latente, apenas para mudar o estado físico. Então, você baixa a chama do gás, que você consegue manter a temperatura da água em 100 graus, sem gastar tanto gás,
Unidade do calor específico, do calor latente, é o unidade... calor latente é esse L aqui, ó, é o que nós chamamos de calor latente, tá certo? Esse carinha aqui é o nosso calor latente. E a unidade dele é o joule por quilograma. Joule por quilograma. Porque esse calor latente, se eu passar a massa para o outro lado, ele está assim, ó. Então aqui eu tenho joule e aqui eu tenho quilograma. Quando o calor latente ele é positivo, significa que ele está absorvendo calor para mudar de estado físico. Se o calor é negativo, significa que ele perde. Se o calor latente é negativo, é porque ele precisa perder aquela quantidade de calor para mudar o estado físico. Então é correto dizer que é uma ordem, calor sensível aí, quando chega a temperatura fica calor latente. Exatamente. Quando eu vou fornecendo calor, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vamos ver as mudanças aqui. Eu tenho gelo a -5. Para derreter o gelo, ele derrete a 0. Tá, Ana? Então, não adianta eu tentar derreter ele a -5. Porque o calor que eu fornecer para esse gelo vai ser utilizado para que ele varie sua temperatura de -5 até 0. Esse calor que eu forneci, eu chamo de calor sensível. Pô, tem um inferno do cachorro do vizinho aqui latindo. Agora, se eu continuar fornecendo calor, esse gelo vai descongelar, porque ele já está no ponto de fusão. E aí forneci calor, ele derreteu. Só que esse calor que eu forneci agora não fez variar a temperatura, só fez mudar o estado físico. Então, eu chamo de calor latente. E essa água permanece em 0. Agora, eu vou aquecer essa água. Eu quero que ela entre em ebulição. Então, para entrar em ebulição, eu tenho que aquecer essa água até 100 graus Celsius. Calor que eu forneço, calor sensível. Vou aquecer ela para ela entrar em ebulição, quero ela no estado de vapor. Agora, todo o calor que eu forneço para ela vai ser utilizado para quebrar as duas ligações e ela mudar de estado físico. Calor latente. Beleza? Aqui eu tenho um calor latente, ó, difusão da água para derreter o gelo, né? Ou para solidificar, ó, a água precisa perder 80 calorias por grama e para derreter mais 80 calorias por grama. E o calor latente de fusão é 540. Notem o seguinte, é muito mais difícil eu conseguir quebrar as moléculas de água para virar vapor do que para derreter. Muito mais difícil, né? Quase que 7 vezes mais difícil, né? 6,5, digamos assim. Mais difícil você vaporizar a água do que derreter o gelo. Então, eu preciso fornecer muito mais calor para conseguir mudar o estado físico da água para vapor do que do gelo para água. É muito mais difícil. É muito mais calor que eu preciso fornecer. É por isso que também a água não evapora facilmente quando você está aquecendo para cozinhar o alimento. Isso é importante, porque o calor latente de vaporização da água é muito alto. Então, se fosse igual ao calor latente de fusão, aquela água ia secar rapidinho enquanto você cozinha o alimento, né? Então, uma das coisas que faz com que a água ainda permaneça em boa quantidade enquanto está cozinhando é que o calor latente de vaporização ele é muito grande. Então, precisa fornecer muito calor para variar a temperatura daquela substância. Como eu tinha falado, né, ó, o calor específico da areia é muito baixo. Lembrem que o calor específico da água é 1. O calor específico da areia é mais ou menos aqui, ó, 0,2. Então, ela aquece muito rápido e esfria muito rápido.
Portanto, por isso que no deserto eu tenho temperaturas altíssimas durante o dia e baixíssimas de noite, já que eu só tenho areia, então a areia varia muito para cima e também para baixo. Posso continuar, Gustavo? Vocês vão encontrar, é normal que vocês encontrem nas questões a expressão calorímetro. Sim, sim, entendi. Derrete mais fácil. No calorímetro é um recipiente, tá? Isolado termicamente, que evita, diminui ao máximo a troca de calor com o meio. Uma caixa de isopor é uma espécie de calorímetro, tá? Uma garrafa térmica é uma espécie de calorímetro, que dificulta essa troca de calor com o ambiente, e onde a gente vai poder fazer um experimento de forma controlada. Então, se você vê a expressão, o termo calorímetro, é um recipiente isolado termicamente, onde a gente não vai ter interferência do meio, tá bom? Só a troca de calor que vai ocorrer. Botei duas substâncias, botei aqui água e uma bola de chumbo quente dentro de um calorímetro. Quando eu digo que eu botei dentro de um calorímetro, eu quero que você entenda que as trocas de calor que vão ocorrer aqui é apenas da bola para a água e da água para a bola, tá? Mais ninguém. Aquele calor que eu perco, o outro ganha, que um ganha, o outro perde, que um perde, o outro ganha. Não tem calor, todo o calor está ali dentro, tá bom? Todo o calor está ali dentro. Então, a soma total do calor tem que dar zero. Porque, por exemplo, o que a bola perde, a água ganha. Certo? Isso é importante. Não, nunca. Isolamento térmico, nunca pesquisei. Nunca pesquisei, não, Gustavo. Mas você tem a espuma, né, que a galera usa como isolante, tem deixar um espaço entre as paredes, né, um espaço vazio, como o ar como isolante também. Tem o isopor como isolante, mas o melhor deles eu nunca pesquisei, na verdade, né. A garrafa térmica, né, como eu falei, pode ser um calorímetro. As paredes de vidro internas são espelhadas, o recipiente de dentro, interno e externo, para dificultar a troca de calor por radiação. Eu não tenho contato, tem um espaço vazio para diminuir a troca por condução. Não tem ar para diminuir também a troca por convecção, né? E o vidro, além de tudo, também é um mau condutor de calor, né? O que ajuda aí. Então, nesse recipiente, nesse calorímetro, todo o calor fornecido por um corpo tem que ser recebido pelo outro, obrigatoriamente. Se a bola de metal perdeu 1.000 calorias, obrigatoriamente a água ganhou 1.000 calorias. No final das contas, eu posso dizer que o calor total trocado ali dentro é igual a zero. Porque 1.000 menos 1.000, zero. Tá? E aí você pode escrever assim, ó, quantidade de calor cedido, quantidade de calor recebido é igual a zero. Para que eu vou usar isso aqui? Você vai usar essa equação para poder determinar, por exemplo, qual a temperatura final do sistema. Você tem a massa, você tem o calor específico da substância e calcula a temperatura final do sistema. Ou calcular o calor específico de alguma substância. Pode ser utilizado essa equação também, tá certo? Vamos fazer um exemplozinho. Se não está dentro de um calorímetro
parte do calor vai ser perdido. E aí eu posso calcular também quanto de calor foi perdido para o ambiente. Posso, sabendo da temperatura final das substâncias, eu posso descobrir quanto de calor que foi perdido, caso a questão não considere um calorímetro. Isso aqui é a curva de aquecimento que vocês tinham dito anteriormente, né? Que a Ana Beatriz tinha falado, né? A curva de aquecimento é um gráfico temperatura em função do calor fornecido. Aqui eu tenho uma substância com a temperatura, uma certa temperatura inicial, no estado sólido. Forneci calor. Quanto mais eu ando aqui, mais calor está sendo fornecido. Quanto mais eu ando aqui, mais a temperatura do sistema está subindo. Então, começou com a temperatura baixa, eu aqueci, ele subiu a temperatura. Temperatura subiu. Portanto, o calor que eu forneci aqui, calor sensível. Aí, nesse calor 2, eu estou fornecendo calor, mas a temperatura ficou parada aqui numa temperatura de fusão. Então, esse calor aqui está sendo utilizado para fundir a substância, é um calor latente. Forneci calor, subiu de novo. Então, calor sensível. Forneci calor, temperatura permaneceu inalterada no ponto de ebulição. Esse calor recebe o nome de calor latente. Por último, virou vapor, né? Aqueci novamente até uma temperatura final, calor sensível. Dúvidas? Entenderam? Quando está na horizontal o gráfico, significa que não houve variação. Né? De quê? De quem está naquele eixo ali, no caso, a temperatura. Então, não houve variação na temperatura. Houve, então, se não houve variação, mas eu estou fornecendo calor, é porque obrigatoriamente houve uma mudança de estado. Aí eu posso ter curvas de aquecimento, elas vão variar dependendo da substância que a gente está falando, tá? Eu posso ter essa barrinha na horizontal vermelha maior ou menor, dependendo do calor latente da substância. Ó, enquanto a Ana vai digitando aí, tá aqui o gráfico, né? Ó, mais ilustrativo. Eu tenho gelo, aqueci, vario a temperatura, calor sensível. Aí, ó, ficou parado aqui na temperatura de 0. Então tá mudando de estado. Sólido e líquido, ó, tá mudando de estado. Calor latente. Aqueci de novo até chegar em 100. Sensível. Parou em 100 novamente. Ó. Ponto de ebulição. Calor latente. Aqueci de novo, variou temperatura. Calor sensível. Tá certo. Exemplo. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos valores específicos estão dados na tabela seguinte, encontram-se armazenados separadamente e à mesma distância dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, aquele que apresentará temperatura mais alta após o aquecimento será, dentre esses líquidos aqui, qual deles, após o aquecimento, vai apresentar maior temperatura? Hein?
qual desses líquidos, após um mesmo intervalo de tempo, recebendo calor, vai apresentar a mesma temperatura, maior temperatura? Mercúrio, né? Muito bem. Por que o mercúrio? Porque o calor específico do mercúrio é bem pequenininho. Então, ele consegue variar sua temperatura muito mais fácil do que a água, por exemplo, né? Muito mais fácil. Logo, ao final do intervalo de tempo qualquer, o mercúrio vai ter uma temperatura muito maior. Exatamente. Um bloco de madeira de 2 quilogramas, vou botar aqui, ó, bloco de madeira de 2 quilogramas, tá aqui, ó, da madeira, ao receber toda a energia térmica liberada por 1.000 gramas de água, então massa da água, 1.000 gramas, que é 1 quilograma, que diminui em sua temperatura de 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco em caloria por grama grau Celsius é, deixa eu ler com mais calma para vocês entenderem. Um bloco de massa 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1.000 gramas de água, que diminuem a sua temperatura em 1 grau Celsius, ou seja, a água tem uma diminuição em sua temperatura em 1 grau Celsius, enquanto o bloco de madeira sofre um aumento de temperatura de 10 graus Celsius. Tá certo? Adote Czinho da água, 1 cal por grama grau Celsius, e calcule o Czinho da madeira. Todo o calor que a água perde, a madeira ganha. E tudo isso tem que dar zero. M, C, delta T para a água, M, C, delta T para a madeira. Tudo isso igual a zero. Massa da água, 1 kg. Czinho da água, 1. Note que a unidade que eu vou achar vai ser essa, tá certo? Aqui tem um detalhe, né? Aqui, ó, tá em grama, aqui tá em quilograma. Então, vamos escrever isso aqui em grama, tá certo? 2.000 gramas. E vamos botar isso aqui, 1.000 gramas. Então, 1.000 vezes ΔT, variação de temperatura, menos 1. Mais massa da madeira, 2.000. Czinho da madeira eu vou descobrir. E a temperatura da madeira aumentou 10 graus. Aqui fica menos 1.000. Aqui vai dar dos 2.000 vezes 10, 20.000. Czinho igual a zero. Passo 1.000 para lá. Olha. Ops, igual. 1.000. Bichão, bichão, bichão. Bichão, bichão, bichão. Czinho da madeira vai ser 1 sobre 20. E vai dar 0,05. Dúvidas? Então, Maria Clara, a questão é a seguinte: todo o calor, eles estão entrando em equilíbrio, tá certo? A água e a madeira. Todo o calor que a água perdeu, a questão disse que todo o calor que a água perdeu fez com que a sua temperatura diminuísse em 1 grau Celsius. E todo esse calor a madeira recebeu e fez com que a sua temperatura aumentasse em 10 graus Celsius. Tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei aqui algum outro exemplo, Sabrina. Ó,
Um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Um frasco contém 20 gramas de água a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas. Então, vamos botar aqui, ó. Um objeto de massa 50 gramas a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius. O calor específico da água e do alumínio são Depois ele disse que é um alumínio, né? Tá. São respectivamente Czinho da água, 1 cal por grama grau Celsius, e do alumínio 0. Deixa eu botar objeto aqui, né? Que ele falou objeto. Se botar A, vai ficar confundindo ali. 0,10. Supondo não haver troca com o frasco e com o meio ambiente, a temperatura de equilíbrio dessa mistura vai ser... Ele quer a temperatura final. Vou botar aqui, ó. Calor que a água ganha, o alumínio... calor que a água perde... Ao contrário, né? A água está fria. Calor que a água ganha foi do objeto. Então, o objeto perde e a água ganha. MC ΔT para a água mais MC ΔT para o objeto. Substitui 20 Czinho da água 1 ΔT. ΔT é T final menos T inicial. Então fica T final quero descobrir e o T inicial é 0. Mais 50 Czinho vezes T final menos T inicial, que é 80. Igual a 0. Aqui, ó, 20 vezes 1, 20. Aí faz chuveirinho, ó. 20 vezes T, 20T. 20T. 20 vezes 0, 0. Mais 50 vezes 0,1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes T, 5T. Tzão. Menos 5 vezes 80, 400. Igual a 0. 20 mais 5, 25T. Passo 400 para lá. T é igual a 400 dividido por 25. Tranquilo, galera? Pode falar. Peraí. Como eu vou saber exatamente se soma o que com o que ou subtrai? Não, você sempre soma. Você sempre soma. Só que quando a questão... Preste atenção. Quando a questão disser que houve uma diminuição na temperatura daquele cara ali... Então, o sinal dele vai ser negativo, né? E aí, por isso que fica negativo. Quando a questão falar que houve uma elevação de temperatura, o sinal vai ficar positivo. Você não precisa se preocupar com o mais e o menos ali. O mais e o menos vão aparecer por conta do valor da temperatura. Por que não apareceu aqui o menos, né? Porque eu não falei da variação ainda. Eu estou falando das temperaturas. Eu só botei a temperatura do jeito que ele falou. Esse menos do ΔT é porque qualquer delta é delta S, é S final menos S inicial. O delta significa variação. Então, sempre o delta vai ter que ter um negativo. Tá bom? Então, 400 dividido por 25, 16. Temperatura final
do equilíbrio térmico da água com o objeto, 16 graus Celsius. Sabrina, melhorou? Agora eu entendi. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico e isolados do meio ambiente, podemos dizer que dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato em equilíbrio térmico. O corpo maior é o mais quente, o corpo menor é o mais quente. Não há troca de calor entre os corpos. O corpo maior cede calor para o corpo menor. O corpo menor cede calor para o corpo maior. Resposta. Pensa. Tem aqui um recipiente isolado termicamente. Tem um objeto pequenininho e um objeto grandão que estão trocando calor até entrar em equilíbrio térmico. Perfeito. Perfeito. Se eles estão em equilíbrio, então não tem mais troca de calor. Exatamente. Aí veja como você pode ser enganado pelas outras alternativas, né? O corpo maior é o mais quente, a pessoa no impulso pode marcar isso. Mas não, eu posso ter uma bolinha muito, muito quente e a bolona fria. Eles vão trocar calor, independente disso. Agora, lógico, se eu tivesse, por exemplo, o pequeno a 50 graus Celsius e o grande a 10, o pequeno vai fornecer calor para o grande, né? Até atingirem um equilíbrio térmico. Mas essa situação é uma situação, lógico, bem diferente se eu tivesse o contrário. Porque o grande, estando a temperatura de 50, ele vai conseguir fornecer muito mais calor para o pequeno, certo? Mas, lembrando, ninguém tem calor, a pessoa só ganha, o objeto só ganha ou perde calor. E eu não posso afirmar, porque o grande é o Léo mais quente, né? E é lógico, se essa tivesse certa, né, você teria que ter alguma coisa falando a temperatura dos corpos. O corpo maior cede calor para o corpo menor. Pode ceder. O corpo menor cede calor para o maior. Pode ceder também. Tá? Então, se, por exemplo, essa tivesse certa, essa também estaria. Se essa tivesse certa, essa também estaria. Então, não tem como ter duas alternativas corretas. Logo, por eliminação, você só poderia marcar a C. Pois não? 5. É preciso baixar de 3 graus Celsius a temperatura da água da bacia. Se um corpo muito quente, se um corpo muito maior, com bem mais temperatura, ele pode chegar a deixar outro corpo menor mais quente do que ele próprio. Não pode? Não pode. Sabe por quê, Gustavo? Eles vão entrar em equilíbrio térmico, né? Se eles vão entrar em equilíbrio térmico, não tem como o corpo que está mais quente, no final das contas, ficar com a temperatura maior do que a temperatura que ele tinha inicialmente. Se só está havendo troca de calor entre eles, e esse cara está com a temperatura muito maior do que esse, e ele é muito, muito maior, muito grandão, não tem como eu fazer a temperatura desse cara ficar maior do que a dele, porque eles estão em equilíbrio. Então, os dois têm que estar com a mesma temperatura. Não, é o que acontece, né? O que é que eu posso conseguir? Eu posso conseguir fazer com que o menor fique numa temperatura próxima a que o grande está. Já que ele está com uma temperatura muito alta, então é um corpo muito, muito quente,
eu posso fazer com que ele chegue numa temperatura próxima, ao invés desse baixar demais a temperatura, eu posso fazer com que esse eleve demais. Esse baixa pouco, mas no final das contas eles vão entrar em equilíbrio e essa temperatura de equilíbrio, óbvio, tem que ser menor do que a temperatura do maior deles. É preciso baixar de 3 graus Celsius a temperatura da água da bacia. Então, ó, eu preciso baixar 3 graus Celsius. Estão vendo? Ó? Baixar 3 graus Celsius. Para que nosso amigo tome banho. Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? O caldeirão contém 10 kg de água e o calor específico da água é 1 cal por grau Celsius. Eu quero chegar numa temperatura, eu quero baixar a temperatura de 3 graus, né? Então, quanto de calor que eu preciso retirar da água? Que macete. Eu tenho a massa, que é de 10 quilogramas, 10 mil gramas, Czinho da água, que é 1 cal por grau Celsius, e a temperatura que vai diminuir 3. 3 vezes 10 mil, 30 mil. Então, essa água precisa perder 30 mil calorias para conseguir baixar a temperatura em 3 graus Celsius. Ou 30 quilocalorias. Ok? Dúvidas? Até aqui. Perguntas? Dúvidas?